Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje, dia 18 de outubro de 2021, nós não vamos ter o encontro 5 nessa semana, porque os docentes do IFRS Campos Golantes estão com uma convocação para segunda-feira, agora à tarde, hoje à tarde. Então estou gravando essa aula para vocês, vou disponibilizá-la no Moodle. Bom, dando sequência aos conteúdos que nós estávamos tratando, a gente vai estudar, a partir da aula de hoje, dessa semana, né, alguns autores, né, do chamado contratualismo moderno. Nós vimos lá nas primeiras aulas do bloco, né, muitos aspectos ligados à modernidade em relação à teoria do conhecimento, as mudanças que aconteceram na modernidade. E na semana passada, enfim, nas últimas 2 semanas, né, eu deixei atividades, leituras para vocês fazerem, principalmente sobre as mudanças no campo da política na modernidade. Tá? E na aula de hoje, nós vamos avançar num aspecto que é bem importante, né, do pensamento moderno, que é essa noção do chamado contratualismo da sociedade moderna. Tá? Talvez a principal mudança no campo político que acontece é em relação à forma de organização social das sociedades modernas, do Ocidente, óbvio, né, por meio dos contratos. Então, lembro que na primeira semana eu deixei uma atividade para vocês fazerem também, uma leitura de um texto literário, né? A trágica história do Dr. Fausto. E ali, essa história ela é escrita no final do século XV, se não me engano, final do século XVI, 1590, por aí, e ela já estava dando indícios, né, daquilo que já circulava entre as pessoas daquela região, né, da Europa, do Ocidente, né, que estão lançando as bases da sociedade moderna, que é a ideia de estabelecer um contrato. Por que o contrato é importante? Porque no contrato a gente estabelece as nossas vontades, a gente apresenta as nossas vontades. Tá? É no momento em que os indivíduos passam a conduzir as suas vontades, não mais pela divindade, né? Como defendia Santo Agostinho, e isso permaneceu basicamente de toda a Idade Média, né, no Ocidente, mas também a partir das vontades humanas, não mais das vontades divinas, certo? Então, por isso que esse tema do contrato ele é tão importante. Nós vamos ver na aula de hoje alguns aspectos introdutórios disso, né? E como que os autores, os chamados contratualistas, né? E a gente vai ver um deles em especial, o Thomas Hobbes, partem dessa noção de contrato, mas ainda também junto a isso, né, uma noção de ser humano. Tá? Bom, então, nós vamos ver alguns temas centrais da política na modernidade. Né? Então, eu já estava falando disso, né? Essa noção contratualista. Mas essa noção contratualista, o pensamento contratualista, por meio das vontades, para criar um Estado civil. Sair de um Estado ao qual, por exemplo, Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau chamavam de Estado de natureza. Né? O estado de natureza, né, é uma condição não temporal, um estado que existia antes do chamado contratualismo moderno, a partir do século XVII, século XVIII. Mas é um estado em que os homens viveriam se eles não tivessem um estado civil. Né? Então, esses autores, o Hobbes, o Locke, o Rousseau, eles vão pensar como que viveriam os homens sem estar num estado. Né? E o que é o estado civil, pessoal? São coisas relativamente simples. Né? Eu vou dar o primeiro exemplo, que é o contrato, por exemplo, de um casamento. Né? Vocês sabem que o casamento na sociedade civil ele é um documento, né? Ele é um contrato. Você faz ali, expressa as suas vontades, que livremente você consente em compartilhar a tua vida com uma outra pessoa. Né? Para a sociedade civil, um casamento na igreja ele não tem valor. Né? O que tem valor é um documento que você vai lá no cartório e você e o teu cônjuge estabelecem um acordo, tá? E vocês, por exemplo, compartilham ou separam bens, definem como que vai ser essa relação, enfim, é um contrato, tá? Em que você e uma outra pessoa, né, definem mediante um ente público, né? No caso é um escrivão, e ele concorda, né? Assina e valida essa união de vocês. Tá? Isso é um exemplo, né, de um contrato civil, tá? Que é organizado pelo Estado. Quando a gente faz a compra de um imóvel, né,
você faz um contrato de compra e venda, né? Você vai lá e transfere, né? A pessoa que é o proprietário transfere o bem para uma outra pessoa, mediante pagamento, né? Então, estão as cláusulas lá do contrato, estabelece-se o valor, quanto que custa o imposto, né, para a transação, e a sociedade regulamenta aquele acordo que você faz, né? Isso é a sociedade civil. Outro exemplo, né? Quando você vota num representante, quando você faz lá as eleições, elas são tão importantes nas democracias modernas, né? Porque quando você faz a escolha por meio do voto, você está assinando um contrato com aquela pessoa. Você está transferindo a tua vontade para aquela pessoa administrar uma cidade, um estado, um país, né? E você escolhe os teus representantes. Você não pode estar lá toda semana participando, né, das decisões ou elaborando leis, né, na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa ou na Câmara dos Deputados Federais ou no Senado. Você transfere esse poder para uma outra pessoa por meio de um contrato, por meio do voto, tá? Esse contrato ele é sigiloso, né? A pessoa não necessariamente sabe que você votou nela, né? Porque tem que ser sigiloso, né? Ninguém precisa ficar sabendo, porque senão alguém pode, né, por alguma razão, fazer algum tipo de retaliação contra a pessoa né, que não, pessoa ou grupo de pessoas, né, que não foi favorável, foi contrário, enfim, tá? Então, são alguns exemplos, né, de como que a sociedade civil moderna está organizada. Quem pensou tudo isso foram os autores contratualistas, né? Essa noção de você estabelecer contratos entre as pessoas. Deriva daí uma corrente filosófica chamada liberalismo político, né? Um contrato, as vontades têm que estar livres, tá? Sempre, ninguém pode ser coagido a assinar um contrato. Você sabe que se alguém é coagido a assinar um contrato, esse contrato pode ser invalidado, né? Ele pode perder o valor, né? Então, por isso que a liberdade é um valor tão importante, tá? Junto a ela, as garantias individuais, certo? Essas são as principais conquistas, a gente pode dizer assim, da sociedade civil moderna, né? Do pensamento contratualista moderno. Quer dizer, nós naturalmente temos liberdades e garantias individuais, né? Elas não são em bloco, elas não são em grupos, em classes, elas não necessariamente você precisa fazer alguma coisa para ter as tuas liberdades e garantias individuais asseguradas, né? Você é um ser humano, já naturalmente você já tem esses direitos, tá? Todas essas mudanças, pessoal, elas são importantes porque elas, aos poucos, elas vão abandonando uma ordem teocrática medieval, alicerçada nas monarquias absolutas, né? Por exemplo, o Brasil viveu um período de monarquia, né? Primeiro como colônia, depois como um império, tá? Essas monarquias, elas têm... No Brasil foi um caso à parte, né? Porque nós tivemos uma monarquia muito... O imperador, por exemplo, ele não censurava a imprensa, né? Ele era um imperador, assim, muito... Eu diria, assim, quase que um déspota esclarecido, né? Porque ele conseguiu governar o país, apesar de deixar, né, que o Brasil vivesse com a escravidão, ele conseguiu governar sem necessariamente ser uma figura autoritária. O autoritarismo estava muito mais na sociedade. E prova disso é que quando o Brasil funda a República, 1870, funda, entre aspas, né, a República em 1879, ela é dada, essa República, ela acontece por meio de um golpe. O rei ele é destituído por meio de um golpe, né? A República Brasileira já começa com um golpe, né? Em um ano já tem um outro golpe. O primeiro presidente do Brasil, o Deodoro da Fonseca, ele renuncia, enfim, ele tenta dar um golpe, porque ele não aceita a primeira Constituição, e depois, quando sai a primeira Constituição, convocando-se eleições, ele perde, né? Na verdade, ele coage foram eleições diretas, ele coage os 500 e tantos, acho que não eram tantos, assim, 300 e poucos deputados a votarem nele, né? E aí ele fez menos votos do que o vice, porque tinha uma eleição separada para presidente e uma eleição separada para vice, né? E o vice dele fez mais votos que ele. Então ele fica pouco tempo no poder e ele renuncia e assume o vice, né? Que era o Floriano Peixoto, segundo presidente do Brasil. Mas, enfim, não era isso que eu queria falar. Eu queria falar que esse modelo das monarquias ele passa a ser superado a partir dessa noção contratualista, né? E aí surge, então, uma nova ordem, a gente pode dizer assim, né?
em que essa nova ordem é a ordem liberal, a ordem contratualista, né? Uma nova ordem social, em que a natureza humana é a base dos direitos e das liberdades individuais, né? E, portanto, isso é o ponto de partida para uma nova ordem social. E não mais classes sociais bem definidas, né? Ou um rei que governa pela vontade de Deus, coisas do tipo, tá? Nós temos aí também, né, a noção central do liberalismo, né? O que é o liberalismo, né, pessoal? É no campo político. A gente vai falar primeiramente aqui no campo político, né? É a noção de que nós naturalmente temos direitos. Direitos à liberdade e à livre iniciativa. Esses são os principais direitos. Por isso que ele é liberalismo, né? Um liberal defende liberdades individuais e a livre iniciativa, né? Naturalmente nós temos esses direitos. Ninguém precisa nos dar esse direito, tá? E os estados servem para garantir esses direitos, tá? Essa noção está muito alicerçada na tradição iluminista, né? Do século XVIII, em que a defesa das liberdades individuais, da livre iniciativa, ela passa a ser um fio condutor das sociedades modernas. Tá? Isso está muito alicerçado também na teoria do conhecimento dessa época, né? A gente viu bastante nas aulas passadas. Né? Por exemplo, John Locke ele é um empirista. Né? Ele deriva muito dessa noção de experiência, né? Das ideias inatas, do individualismo, né? Do subjetivismo. Deriva daí também esse liberalismo político. Né? É o exemplo de como que, no campo político, as experiências individuais elas são importantes também. Bom, basicamente são 3 filósofos contratualistas, né? Os mais conhecidos, ao menos. Né? O primeiro deles é Thomas Hobbes, é um inglês que viveu de 1578 a 1659, final do século XVI, até metade do século XVII. Né? O John Locke, que viveu aí praticamente todo o século XVII, né? E o Rousseau, que já é um filósofo do século XVIII. Né? John Locke e o Hobbes são ingleses, né? E o Rousseau é um francês. Tá? Então, esses são as principais obras deles também, né? O Leviatã, que é talvez a obra primeira, fundadora do chamado contratualismo, né? O segundo tratado sobre o governo civil, do John Locke, né? Que ele estabelece ali a noção de parlamento, a noção de defesa das liberdades e das garantias individuais, né? E fundamenta os próprios regimes democráticos representativos, né? As democracias representativas das sociedades modernas, né? Quando ele defende, né, a importância do parlamento, a importância do povo poder escolher os seus representantes. E, por último, o Rousseau, que é o defensor do chamado contrato social, tá? Que vai dizer que os indivíduos precisam livremente estabelecer acordos entre si. Tá? Bom, a gente vai ver na aula de hoje somente o Thomas Hobbes, tá? Próxima aula eu quero tratar também especificamente, né, vagarosamente, o pensamento de cada autor. O Thomas Hobbes, então, ele é um defensor do Estado absoluto. Apesar de ele não defender um Estado mais necessariamente de monarquias, mas ele é um defensor de um Estado absoluto, um Estado de poder centralizador. Por que ele defende isso? Porque ele acredita que os seres humanos são maus, violentos e belicosos. Ele acredita que os seres humanos eles agem muito mais por meio dos seus instintos do que pela sua razão. Então, eles precisam de um Estado forte, de um Estado que possa controlar essa maldade natural dos homens. E ele deriva essa noção da sua concepção de estado de natureza. O que seria o estado de natureza, pessoal? O estado de natureza é uma condição dos seres humanos prévia ao estado civil. É como que seria uma sociedade se não existissem leis, se não existisse acordo entre os indivíduos, se as vontades dos indivíduos não fossem consideradas, mediadas, né, pelo poder soberano. Segundo Hobbes, nós somos, no estado de natureza, nós viveríamos num estado de guerra de todos contra todos. Né? Porque os homens, nesse estado, eles são movidos pelas suas paixões e pelos seus desejos, e nós não hesitamos em matar, destruir quem é semelhante a nós. Por quê? Porque nós vemos os outros sempre como uma ameaça, como um perigo. Tem pessoas que são mais assim do que outras. Tenho certeza que vocês devem conhecer assim, né? Tem pessoas que são mais, eu vou usar uma expressão atual, né? São mais raivosas do que outras. Né? Em função disso que o Hobbes vai defender um Estado forte, um Estado absolutista.
um Estado que centraliza o poder, para poder controlar todos os ímpetos que naturalmente os seres humanos têm. O ímpeto de fazer o mal contra o outro. Tá? Nesse estado de natureza, né, é uma situação hipotética, então, né, de como que os seres humanos se comportariam, dado a sua natureza, e se não se suspendessem a obrigação de cumprir leis e contratos impostos pela sociedade. Eu trouxe um exemplo aqui, pessoal. Quem tiver tempo, interesse, quiser assistir, é um filme chamado O Senhor das Moscas. É um filme assim, imagine a turma de vocês de sétima série, tá? Eles estão fazendo uma excursão, só os meninos, né? Eles estão fazendo uma excursão, estão viajando. O filme é assim, tá? É uma excursão, uma turma de meninos estava indo fazer uma viagem e estavam fazendo uma viagem de avião, um avião pequeno, né? E o avião cai. E morrem alguns estudantes, mas principalmente morrem os adultos da história, né? E ficam só os meninos ali, ó. Imagine, 11, 12 anos, tá? E aí eles caem numa ilha e eles precisam sobreviver. E inicialmente eles tentavam conduzir, né, a organização lá do que eles iam fazer, como é que eles iam fazer, como é que eles iam achar comida, como é que eles iam sobreviver, né, até achar socorro. E aí eles inicialmente tinham toda, né, aquele comportamento civil organizado, vamos dizer assim. Só que com o tempo a situação começa a ficar tão crítica que eles começam a ficar todos violentos. E aí eles começam a voltar esse ódio contra aqueles que querem cumprir as regras. E aí tem um deles, esse maior aqui, ó, que ele se auto-intitula o chefe. E aí os outros passam a fazer tudo o que ele diz que é para fazer. E eles, assim, ó, como que regridem. Eles abandonam completamente a noção de, né, de hierarquia, de ordem, de convívio, de paz civil, e eles regridem um estado primitivo quase, né? Um ser humano, assim, tribal, tá? É um belo exemplo para mostrar um pouco dessa questão de como que é a nossa natureza humana, sem regras, tá? E o Hobbes, ele pensa sobre isso, e ele vai dizer assim, olha, esse estado de luta dos indivíduos de um contra os outros, né, é uma luta de poder sobre o outro, ele precisa ser moderado, ele precisa ser controlado. E aí ele vai instituir a figura de um poder soberano, né? Então, aqui vocês estão vendo, né? Essa é a capa do livro chamado Leviatã, né? E se vocês aproximarem aqui, vocês vão ver, né? A espada, que significa a violência, a força, vamos dizer assim, né? Esse aqui significa o poder na mão de um soberano, que está acima, aqui está a aldeia, a cidade, tá? E aqui são os caminhos que levam até ele. E aqui são todas as pessoas que formam esse corpo unido que é o Estado, né? É um Estado que centraliza o poder e a força, tá? E ele está, de certa forma, vigiando, ó, como se fosse uma pessoa, né? Vigiando a cidade para que ela se mantenha organizada, tá? Então é como se os indivíduos transferissem toda a sua força, toda a sua violência, toda a sua vontade de causar o mal contra os outros para o Estado. E aí o Estado que conduziria e controlaria a vida das pessoas, né? Essa é a noção de Estado civil que o Hobbes acredita, né? E é mais ou menos assim que acontece. Num caso, por exemplo, né, o Estado é o detentor exclusivo do poder de força, do poder de violência, né? Os únicos entes, os únicos sujeitos que podem usar a força contra outros seres humanos, legalmente, é o Estado, né? Então, por exemplo, o Estado, por meio da polícia, ele pode matar um outro ser humano. Ele pode, né, numa busca, numa fuga, numa reação, um policial civil, militar, federal, ele pode acabar até matando um outro ser humano, né? Porque o Estado é o detentor da força da violência, né? E essa violência, de certa forma, para ela ser organizada, vamos dizer assim, né? A sociedade civil transfere para o Estado, né? E aí, o que o Estado dá em troca? Segurança, né? Então, é por isso que, por exemplo, assim, ó, e quanto mais mecanismos de segurança tiverem, né, mais, entre aspas, segura um Estado está. Só que isso é meio contraditório, né? Nós poderíamos entrar numa discussão aqui, né? Porque vejam bem, né? Por que a gente chaveia a porta da casa que a gente vive? Por que a gente faz um muro na frente da casa? Por que a gente chaveia o carro e paga seguro e bota um alarme, né? Porque nós, no fundo, estamos desconfiando que os outros possam fazer alguma coisa contra a gente, né? Então, o Hobbes, ele vai dizer assim, em nome disso, né, é que as pessoas fundam os estados civis, né?
os indivíduos fazem pactos, né, para que eles possam ter uma minimamente paz, tá? Né? Quando eu vou dar um exemplo assim, né? A propriedade privada, uma casa, um terreno, né? O sujeito mora lá, tem a sua casa, e ele tem uma escritura reconhecida publicamente, dando a ele a posse e a propriedade daquele terreno. E ninguém mais pode entrar ali. Se alguém fizer isso, a pessoa pode acionar a polícia, né? Ou entrar na justiça contra uma outra pessoa, tá? Essa garantia é como se fosse uma troca, né? Olha, eu transfiro o meu poder de usar a violência, ao invés de eu bater em alguém que tentou roubar meu carro, ou tentou roubar a minha casa, invadir a minha propriedade, ao invés de eu fazer isso, né? Eu transfiro essa minha força para o Estado. E aí o Estado tem os seus equipamentos, tem. Se o Estado funciona bem ou mal, aí é uma outra discussão. Mas o fato é que, do ponto de vista da organização civil, é assim que deveria funcionar, né? Então o Hobbes ele imagina isso, né? Pessoal, isso pode parecer assim algo bastante simples para nós hoje, mas vejam, nós estamos falando aqui do século XVII. O século XVII era um lugar em que as pessoas, né, tinham mil e uma crendices, né? Acreditavam em poderes sobrenaturais. Aqui o Hobbes está defendendo assim, uma organização entre seres humanos. Isso é a modernidade. É quando a vontade livre dos indivíduos define algo, define uma ação, define uma forma de convivência, tá? É isso que nós estamos falando. Então, é algo extremamente revolucionário, algo extremamente potente para nós até hoje, para a gente pensar, né, nessa forma de organização de sociedade, tá? E isso foi algo absolutamente revolucionário, né, na história do Ocidente. Bom, pessoal, sobre o Hobbes teriam ainda muito mais detalhes para fazer, para falar, né? Mas eu vou deixar vocês assistirem. Eu deixei mais um vídeo também lá no Mudo para vocês assistirem sobre o pensamento do Thomas Hobbes, né? E também tem mais leituras complementares para vocês lá, para vocês fazerem, tá bom? Eu ainda essa semana vou lançar mais 2 aulas sobre o Locke e o Rousseau, né? E a gente vai conversando. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, né, pelo e-mail. Se vocês precisarem de ajuda também, eu vou disponibilizar essa aula, a gravação dessa aula também no grupo de WhatsApp. Qualquer coisa que vocês precisarem, entre em contato comigo, tá bom? Um abraço, boa semana para vocês. Ficamos aí no aguardo de novidades. Certo, pessoal? Muito obrigado.